enquanto eu tiver forças e eu puder dirigir, porque eu tenho que visitar clientes, né? Enquanto eu tiver dando conta do meu recado, eu quero continuar. Não tenho previsão de idade para parar. Meu nome é Isolde Schultz, eu tenho 74 anos e tenho 2 filhos, 5 netos, trabalho, sou uma pessoa muito ativa, gosto muito do que eu faço e eu vou te contar. Eu nasci em Ijuí, no Rio Grande do Sul. De lá eu vim casada, eu tinha 25 anos na época e já tinha uma filha com 4 anos e estava grávida do meu filho que nasceu aqui. Hoje esse meu filho tem 48 anos, então é esse tempo que eu moro no Mato Grosso do Sul. Na época ainda era Mato Grosso, não tinha ainda a divisão dos 2 estados e a gente morou 10 anos em Dourados. O meu ex-marido trabalhava numa cooperativa na época, depois essa cooperativa faliu, ele procurou outro emprego e no outro emprego ele começou a trabalhar como administrador de uma empresa muito grande de sementes. E ele trabalhou 10 anos nessa empresa. Aí ele foi transferido para Rondonópolis e a gente mudou para Rondonópolis, quando a vida da gente virou um caos. Deu uma reviravolta na nossa vida e com 3 anos que eu estava lá, eu peguei meus filhos e vim embora para Campo Grande separada dele. A criação da gente naquela época era muito diferente de hoje. A gente era criada para ser dona de casa, para ser mãe e esposa. Era isso a obrigação da gente. Então a gente não era preparada para trabalhar fora. Quem trabalhava fora era de enxerida, igual eu. Então a gente não tinha preparação para trabalhar fora. Para fazer um curso, então, para qualquer coisa, o primeiro curso que eu consegui fazer foi de datilografia, aquelas maquininhas de datilografia. Aos 16 anos eu fiz esse curso, foi o primeiro curso que eu consegui fazer. Mas a gente os pais não deixavam a gente estudar, a mulher tinha que ficar em casa. Então o que eu fiz? Curso de bordado, curso de costura, eu tirei primeiro lugar em tudo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. E eu trabalhei, e na época, quando eu comecei a namorar, que eu fiquei noiva, que já tinha planos de casamento, aí a gente tinha por obrigação, não sei se isso era lei ou era norma das empresas, mas a gente, mulher, quando estava trabalhando e casava, ela tinha por obrigação assinar uma carta de demissão que era usada quando a mulher ficava grávida. Então a gente não tinha muita liberdade, né? Aí eu consegui trabalhar até 2 anos depois de casada. Daí eu tive que sair porque daí eu estava grávida da Lígia. E aí, a partir daí, eu fiquei em casa. Fiquei casada durante 20 anos e como dona de casa. Aí aqui eu tive que me virar. Eu tive que me reinventar. O duro foi arrumar o primeiro emprego. Mas aí, na época, eu tinha um compadre que morava aqui e ele tinha uma empresa. Então, eu trabalhei na empresa dele por 2 anos. Aí depois, o meu ordenado era muito pouco. Eu não conseguia manter a casa com o ordenado que eu ganhava. Aí, junto com isso, eu comecei a vender Tupperware, perfume e outras coisas. O que aparecia, eu comecei a vender. Aí, eu vi que eu tinha uma veia de vendedora. Aí eu pedi as contas, eu ganhava mais do que o dobro do que eu ganhava na empresa, aí eu pedi as contas para me dedicar só para as vendas. Aí eu conheci muita gente nessa caminhada de vendas, aí foi quando uma pessoa me convidou para eu trabalhar numa empresa que fazia o que eu faço hoje, que ele era representante de uma fábrica de embalagens personalizadas e me convidou para trabalhar com ele. E assim, vapt-vupt, com 15 dias que eu estava com ele, eu já tinha aprendido tudo, eu já estava atendendo os clientes normal.
Aí eu trabalhei 3 anos com essa pessoa. Aí eu achei que eu podia, o que eu fazia para ele, eu podia fazer para mim. E um dia eu fiz uma reunião com meus filhos em casa e falei que eu estava querendo pedir as contas e trabalhar para mim mesmo, abrir uma empresa, né? Aí eles me deram apoio, porque no começo, quando a gente começa com vendas, você não tem uma carteira de clientes, você tem que fazer, você tem que engatinhar até se conseguir os clientes e depois essas vendas se engajarem, até você ter um ordenado demora, leva um bom tempo. Mas aí eu tive o apoio deles e eu fiz isso. E comecei a trabalhar por conta. Então, nesse trabalho é assim, geralmente para fazer um cliente, digamos que eu vou fazer um cliente hoje, um cliente me liga e fala, Isolde, eu estou interessado numa embalagem assim, 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 você pode me atender? Aí eu combino com ele como é que eu faço, se ele quer vir aqui ou se eu vou na empresa dele, e daí a gente começa, sabe, do cru assim. A atender um cliente da primeira vez. Você tem que fazer a medida da caixa, aí eu levo para a fábrica faz uma amostra, daí eu pego essa amostra, levo para o cliente, a gente prova, se deu certo a medida, tá, tudo certo. Aí a gente vai tratar da impressão, porque é personalizado, né? Aí trata da impressão, quando está tudo ok, aí a fábrica faz a fabricação. Eu levanto 6h30 da manhã todos os dias, precisando sair para fazer visita ou trabalhando em casa. Como o meu escritório fica aqui dentro de casa, então é mais fácil, porque eu levanto, faço o que eu preciso, já vou para a cozinha, faço o meu suco e depois eu já vou para o escritório e já começo o meu trabalho. Então eu já começo atendendo por telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, é tudo online. Com toda essa minha rotina de correria, de trabalho que eu levo em frente sempre, eu precisava de um tempo para mim, um lazer, precisava fazer mais amizades, aí eu encontrei o Projeto Atividade. Primeiro eu liguei, falei com a assistente social, e daí ela me convidou para ir lá, para conhecer, para ver, eu fui na hora de uma aula de dança, e daí eu já fiquei por lá mesmo. Aí no primeiro ano eu fiz só aula de dança. Daí a partir do segundo ano, daí eu já comecei a fazer informática também. Na fundação eu faço aulas com o professor Bruno, ele me auxilia muito e de vez em quando eu tenho algumas dúvidas fora da aula e ele me ajuda, tudo que eu preciso ele me ajuda. No segundo ano também entrou uma outra atividade, Tai Chi Chuan. Aí eu comecei a fazer, também gostei, e agora esse ano, quando a gente voltou depois da pandemia, aí entrou mais uma outra atividade, corpo e som, ou som em movimento, uma coisa assim, e é muito bom, eu gosto muito. Eu largo tudo que eu estou fazendo para ir para a fundação. Quando eu chego lá, parece que eu estou na minha casa. Lá tudo é em casa, do jeito que eu gosto. E os professores são muito, sabe, eles são muito solícitos. Qualquer coisa que você precisa, você fala. E tem o Vitor também, que é orientador, ele é muito legal com a gente, sabe? Qualquer coisa que você dá um sinal que você precisa de alguma coisa, ele já vem perguntar o que a gente precisa e tal. Então, a gente se sente muito acolhida. A fundação é tudo para mim. Na fundação, eu não vou desistir jamais. Eu só vou sair de lá se eu for expulsa, mas isso não vai acontecer. Então, eu procuro ficar na fundação o máximo que eu posso e eu não vou desistir jamais. Eu vou continuar lá enquanto eu puder.